Shalom. 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 Shalom libota na Nzambe. A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom bana na Nzambe. A paz do Senhor, filhos de Deus. Ba oyo nyonso bokutami na ngambo wana. Todos aqueles que se encontram do outro lado. Nalobi boza moko ya makasi na biso. Digo que a vossa presença é a nossa força. O biso toza na ngambo oyo toyebete bino boza na ngambo wana. Nós estamos cá nesse lado porque sabemos que vocês estão do outro lado. Abindeko na ngai ezala concentré. Digo, meu irmão, esteja concentrado. Benga ndeko moko. Convida outro irmão. Yebisa etango na biso ekoki. Diga a ele que o nosso tempo já é chegado. Nalobi ete Nzambe apesi biso journée ya lelo. Deus nos concedeu o dia de hoje. Po ete bolamu na ye esuki nano te. Porque a sua bondade não findou. Aza kolamusa yango ntongo nyonso. Ele resplandece a sua bondade toda manhã. Tika bolamu na Nzambe esopana na bomoi na ye. Deixa que a bondade do Senhor se derrama na sua vida. Amen. Amém. Merci. Tobondeli. Nzambe nakumisi yo poza Nzambe malamu. Natiki journée ya lelo pe espace oyo na maboko na yo nkolo. Tika moto nyonso akokota Nzambe azala présent na 3 dimensions et que corps, âme, esprit ezala présent. Nzambe nalobi merci pona maso ozali kosala. Nalobi merci pona oyo kosala. Tika loboko na yo esembolama. Nguya na yo ezwa esika. Bolamu na yo Nzambe oyo eleki nyonso epambola moko na moko. Na kombo na Yesu Masiya tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nalobi na bandeko na biso toza presque kaka na 30 minutes. Só temos apenas 30 minutos. Et na 30 minutes on a dit ete ndeko moko okozala béni. Nesses 30 minutos, creio eu que um dos irmãos será abençoado. Nayebi tokozala ya kopambolama. Creio que seremos abençoados. Zala concentré. Esteja concentrado. Bible lobi na biso éloigné de toi. A Bíblia diz-me, tira perante a ti Tout esprit à distraction. todo espírito da distração. Nalobi ete ezala préparé. Esteja preparado. Amen, amen. Amém, amém. Gloire. Mosika touti. Mandako invité moto moko. Enena kokende. Invité. Tambola nako tambola. Gloire à toi, Seigneur. Yesu nde mosungie. Gloire à toi Jésus. Mosika nauti. Endela kokende. Kotambola na Kotambola. Yesu e mosungie. Kolona molingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. E abutu pe moi. Yesu nde mosungi. Mosungi abomo indanga. E anona mitunana. E abutu pe Jésus, moi. merci. Yesu Invité moto moko akota. Mosungi abomo indanga. E anona mitunana. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Molili makasi pena kotambola. Mabakuna zela Yesu ye kostolama. Molili makasi pena kotambola. Mabakuna zela Yesu ye kostolama. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Kolona bolingo. Kolona mawa. Kolona bolingo. Kolona ngolu. Invité. Kolona Invité. Benga moto moko akota. Invité moto moko. makasi Endela kokende. Mabakuna nzela Yesu e mosungi. Partagez les colonnes. Kolona bolingo. Kolona. Invité, continue à
Partagez, partagez, partagez. Vraiment, les gros côtois. Bazato Sambisama. Nabuku Oyoya Bomo. Pasteur Deborah Seke. Venez les gros côtois. Invitez. Invitez. Partagez cette vidéo. Bato batelemi bazato Sambisama. Nabuku Oyoya Bomo. Oya solo na kokene. Na kokene na lola. Kokutana na masi ya mobikisi. Na kokene. Lokoleri ya kendeki. Na kokene na mana lola. Ema. Zambe malamu zamba zani. Nina kwe mingi ya zanemi kamwa. Asali ya mingi ya zali. Zamba zali malamu zamba. Zambe na biso zambe. Azali bolingo yawe. Yawe zambe malamu zamba zali. O zambe bolingo zamba zali. Yepela Zambe, Gloire à toi Seigneur. La récit les noms, décide tous les noms. Tout genou fléchira, lorsque parlant de l'anneau. Tout genou fléchira, lorsque parlant de l'anneau. La récit les noms, Oh Jésus, oh Jésus, la récit les noms. Oh Jésus, tous les noms. Tout genou fléchira, lorsque parlera de l'anneau. Tout genou fléchira, lorsque parlera de Jésus. Oh, nous te proclamera, au-dessus de tous les rois. Nous te proclamera, au-dessus de tous les rois. Tout genou fléchira, lorsque parlera de l'anneau. Tout genou fléchira, lorsque parlera de Jésus. La récit les noms, au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus, la récit les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsque parlera de l'agneau. Aïe, et qui dit le aïe, mamou mazambi golomena aïe, qui dit le aïe, mamou mazambi golomena. Oh, mamou mazambi golomena aïe, nous yambula qui parle la bougie. Mamou mazambi golomena aïe. Jésus t'a passando por aqui, aleluia. Jesus tá passando por aqui. Alléluia. Oh, quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Jesus tá passando por aqui, aleluia. Jesus tá passando por aqui, aleluia. Oh, quando ele passa, tudo se transforma. A doença vai, a saúde vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Amém. Amen, amen, amen. Jesus, quando passa, traz Yesu tamo alegria. azali kolekaye atikaka A situação esengo. muda, a doença Makambo ezalaki passa. ya pasi ekomaka E a pete. saúde toma conta do lugar. Sante ezongaka na nzoto. Amém. Nzambe apambola moto moko na Deus abençoa dos irmãos que nos acompanhou na adoração. nalobi toza na période oyo toza koparle toujours toza na 30 minutes ya prédication. Temos 30 minutos da pregação. Donc espace oyo eza juste 30 minutes. Esse espaço somente 30 minutos. nalobaki lo biso okoti na retard à 5 Eu minutes. disse ontem, se atrasar 5 minutos, Donc elingi koloba ke operde déjà 5 isso minutes. quer dizer que perdeste 5 minutos. yango nazoloba na moto Isso moko rogo ao zala irmão. fidèle à l'heure. Esteja fiel ao tempo. Heure na biso O normal nosso tempo normal ezali 16h45 à 17h. é 17 menos 15. wana biso tobandi. Lá iniciamos. Mais mpona kozela bandeko mosusu Mas para que possamos esperar os outros tozopusa irmãos, mwa moke na 17h30. estamos a iniciar às 17h30.
Nzambe akanisela moto moko. Deus abençoa um de nós. Tolingi to parler thème moko aussi important. Queremos falar acerca de um tema que é importante. Surtout na vie ya bana na Nzambe. Principalmente nas nossas vidas como filhos de Oui, Deus. bien tant que moi na Nzambe. Sabes que como filho de Deus, C'est important toyeba makambo ebele. é importante saber muita coisa. Pona nzela na koyeba makambo wana. Porque pelo caminho de saber essas Biso coisas, tokoyeba ko servir Nzambe malamu. e lá saberemos bem servir ao Senhor. Tokoyeba ko salela Nzambe malamu. Saberemos bem obrar para o Senhor. Mais soki toyebi yango malamu te. Mas se não soubermos disso bem, Tokotatone na musala na Nzambe. então vamos estar aí a patinar na obra do Senhor. Kotatone eza malamu te. Patinar não é bom na obra do Senhor. Po ete ntango moto azotatone, Quando estamos aí a patinar, aza sur te na oyo ye aza quer kosala. dizer, não tens a certeza naquilo que estás a fazer. Alors na domaine ya kosalela Nzambe ou na service, No domínio de obrar para o Senhor, kotatone eza malamu te. patinar não é boa coisa. Soki mosala na Nzambe mingi neza okende liboso te, Se há muita obra do Senhor que não vai à frente, não po tem ete êxito, bato bazali é kotatone. porque as pessoas estão a patinar. Po ete bato bazali Porque kotatone. as pessoas estão a patinar. Nalobi ete bato bazali kotatone. As pessoas estão a patinar. tolingi to parler sur thème na biso ya lelo, Queremos falar sobre o nosso tema de hoje, la prière. a oração. Nini oyo ezali O que libondeli? é a oração? Libondeli ezali mo moko ya mokuse. A oração é uma palavra curta, Mais eza koenglobe makambo ebele mas na kati. engloba muita coisa dentro. Libondeli ezali kobomba makambo ebele na kati. A oração guarda muita coisa, engloba muita yango wana coisa. eza important Por isso é importante biso bana na Nzambe nós, como filhos de Deus, koyeba nini oyo ezali libondeli. saber o que é a oração. Alleluya. Amém. nazoloba na moto moko Digo ao irmão, libondeli a oração ezali communion ou lisolo elongo na Nzambe. é a conversa ou a união com o Senhor. donc ngai maku Eu, Jolie, nazali koloba mpe kosolola na Nzambe. estou a falar ou a conversar com Deus. nazali komema requête na nga epai na Nzambe. Estou a levar o meu requerimento ao Senhor. nazali komema oyo eza préoccupation na nga epai na Nzambe. Estou a levar a minha preocupação ao Senhor. échange ya location wana ya koloba epai na Nzambe. Aquela troca de falar e receber a Deus. Nzambe aza koyoka O ngai Deus está a escutar-me. yango wana tobengi nde É prière. aquilo que é chamado a oração. donc prière Oração ezali communion moko ya maloba kowuta na motema é uma comunhão de conversa vindo do coração, kodirige yango epai na Nzambe. dirigido ao Senhor. mais nazoloba problème ya prière Mas digo, o problema da oração ezaka problème ya bakretien te. não é só o problema dos cristãos. po ete na baoyo baza na banzambe bakufa Mesmo aqueles que têm Deus mortos, bango mpe babondelaka. eles também oram. meme baoyo baza na banzambe bamonaka te balobaka te. Mesmo aqueles que têm Deus que não falam e não vejam, bango mpe babondelaka. eles também oram. donc moto nyonso tokoki koloba Toda pessoa, podemos dizer, abondelaka na ye. ora. mais le problème ezali Mas o problema é epai na nani ye azali kodirige prière wana. a quem ele está dirigindo aquela oração. eplace ya nani ye azali kotinda prière wana. A quem ele está dirigindo aquela oração. eza na bamboka ebele Há muitas terras, baplace mosusu omonaka nzambe oyo azali kodirige prière. há outros lugares, vejo que aquele Deus que está a ser dirigido à oração, ye aza na ye nzambe oyo babengi cheval. ele às vezes é um cavalo, ntango mosusu aza na ye nzambe oyo babengi léopard. às vezes é um leopardo, ntango mosusu nzambe yango aza ngombe. às vezes é uma cabra. mais baza kodirige prière epai na nzambe Mas wana. é ele que está a ser dirigido à oração. mais nazoloba na moto moko Mas digo ao irmão, la vraie prière a verdadeira eza oração oyo eza dirige epai na nzambe. é aquilo que é dirigido a Deus. moto afandi aza kobondela A pessoa senta e está orando, aza kotinda maloba epai na nzambe. está mandando as suas orações ao Senhor. mpe nzambe oyo ayokaka E o biso Senhor que escuta, nzambe wana akoyanola yo. e aquele Deus vai te resolver. me banzambe oyo bayokaka te Mas aqueles Deus que não escutam, okoki na kobondela podes orar. o te bandina wana ntongo ntina butu Pode iniciar desde manhã até a noite. ye akotikala koyoka yo Ele te. não vai te escutar. ye akotikala koyoka yo Ele não te. vai te escutar. yango nazoloba na moto Por isso moko digo ao irmão mpe nazotuna moto moko e pergunto ao irmão epai wapi yo tindaka priere na onde yo. que é dirigido a sua oração. yo tindaka libondela epai na nani. Onde que é dirigido a sua oração a moto quem? nyonso akosambela na ye. Toda pessoa ora.
Mais le problème est pas nani oyo tina. Mas o problema a quem tu dirige a tua oração. Donc fongoli la Biblia na biso. Vamos abrir as nossas Bíblias Na mokana na Philippiens chapitre 4 no livro de Filipenses 4, et la verset na biso 6 à 7. no versículo 6 e 7. La verset 6 Bible lobi. No versículo 6, a Bíblia diz: Ne vous inquiétez de rien. não estejais inquietos por coisa alguma. Mais en toutes choses, faites-le connaître vos besoins à Dieu. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Par des prières et des supplications, Pela oração e súplicas avec les actions de grâce. e com ações de graça. Et le verset 7 est lobi. E no versículo 7 Et la paix de Dieu, e a paz do Senhor, qui surpasse toute l'intelligence, que excede todo o entendimento, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Awa tomoni batomi bale. Aqui vimos duas pessoas. Bíblia lobi na ngai. A Bíblia diz-me: Bomi tungisa mate. não se preocupem, não se perturbem, Bolela lela te. não chorem, não lamentem. Mais nyonso oyo kozala bino posa botelisa yango epai na Nzambe. Mas toda a vossa vontade entrega ao Senhor Na nzela na libondeli. pelo caminho da oração. Donc mpo na ngai etake chrétien, Para mim, como cristão, naza koloba na moto nyonso azolanda ngai, digo a todo irmão que está a me acompanhar: moto ya malamu oyo tokokomemela bapriere, a boa pessoa que podemos dirigir as nossas orações ye wana babengi kombo na Nzambe na bomoi. é Ele que é chamado Deus vivo, Po ye aza le créateur de toutes choses. porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ye azala dès le commencement. Ele estava desde o início Ye akotikala kozala bikeke na bikeke. e estará sempre lá. Alors soki todirige bapreso epai na ye, Se as nossas orações forem dirigidas a Ele, nayebi ete ye akoexauce biso. eu sei, creio que Ele vai nos ouvir. nalakisi ya moto moko Já demonstrei uma kodirige pessoa. priere te epai ya tata na yo, Não dirija a oração a seu pai, po papa na yo aza incapable, porque seu pai tem incapacidade, po akokoka te, porque ele não vai conseguir. akokoka te. Ele não vai conseguir. Mais ntango dirige priere vers le trône de Dieu, Mas quando tu dirige a sua oração perante o trono do po Senhor, na nzela ya trône ya Nzambe, porque no caminho do trono do Senhor, Bible elobi na Psaume 65 verset a 3, Bíblia diz no livro de Salmo 65, 3, c'est toi qui écoutes la prière. o Senhor que escuta a Le oração, monde viendront à o toi. povo virão a ti, Ezala mundibu, ezala mukongo, ezala seja qualquer chinois. raça virá a ti. Po Yesu ne kurusu alobaki ete, Porque Jesus na cruz disse alobi que quiconque, todo aquele que crê, quiconque todo aquele que crê, croit en moi, acreditar em mim, il aura la vie éternelle. então terá a vida eterna. Kaya koluka Nzambe eza kaka mpona bakongole na bangole te. O procurar o Senhor não só pelos angolanos e os congoleses, Moto nyonso oyo aza na pema, todo aquele que tem fôlego. Yesu alobi Jesus disse: aluka elongi na Nzambe. procura a face do Senhor. Alors Nzambe aza na première position Então Deus está na primeira posição oyo biso tokoki oriente bapriere na biso. que nós podemos orientar as nossas orações. Et puis le verset 7, E no versículo 7, voilà que la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Naza conscient eza na bato ya mayele na mokili Sou oyo. consciente que há homens sábios no Eza na mundo. bato mpena ya mayele. Há homens sábios no mundo. Akoki kozala docteur en français. Pode ser doutor em francês, Akoki kozala docteur en chimie. pode ser doutor em química. Mais Bible elobi, Mas a Bíblia diz-me, Bible elobi na a ngai, Bíblia diz-me, intelligence wana eza insuffisant. aquela inteligência é insuficiente Po ekoka kogarde bapense na biso, para poder guardar os nossos pensamentos, ekoka kobatela mitema na biso, para guardar os nossos entendimentos ou corações. intelligence wana eza moke. Aquela sabedoria é pouca. Voilà toluka intelligence ya Nzambe. Devemos procurar a inteligência do Senhor, Oyo ekosimbama na maboko na Yesu Masiya. que é pegado pela mão do Senhor. Ndeko nango kozala licencié. Pode ser licenciado, Mais oyebi koloba te. mas não sabes falar. Oyebi kobatela motema na yo Não te. sabes guardar o seu coração. Yango nazoloba. Por isso digo-te, La paix qui surpasse toute l'intelligence de la terre. a paz que ultrapassa toda a inteligência no mundo, Ebatela mitema na biso. que guarda, que acautela os nossos corações, Ebatela oyo ezali bakanisi na biso. que guarda os nossos Po pensamentos. eza na biloko mibale Porque há duas coisas na domaine ya prière. no domínio da Oyo oração ekoki koderange ngai to ekoki koderange que yo. pode me incomodar ou incomodar o meu irmão. Eza un d'abord le cœur
Primeiramente é o coração oyo eza perturbe. que está perturbado. Motema oyo eza O perturbe coração que está perturbado ekoka kobondela te, ekoka koadore Nzambe au profondeur. não vai conseguir adorar ou orar o Senhor na profundidade. Po motema wana eza kozakama kozakama kozakama. Porque aquele coração está a choramingar. Motema wana eza na paix du cœur te. Aquele coração não tem a paz do Senhor. Ok, la capacité intelligence intellectuelle A capacidade de inteligência ekoka intelectual kopesa biso na paix du cœur te. não conseguirá de nos dar paz no coração. Or en dehors ya paix du cœur Ou além da paz do coração, okoka kobondela malamu te. não vais conseguir orar melhor. Yango nazoloba na ndeko ozolanda Por nga. isso digo ao irmão que está me La acompanhando, prière eza accompagnée na motema na yo. a oração é acompanhada com a atitude do seu Po coração. moto soki aza kobondela Porque alguém se está a orar, eza kosengaka motema na ye ese trouve na paix moko. isso demanda que o seu coração tenha paz. Po paix wana Porque aquela paz, yango ekosala ememela ye endurance mpe concentration na kati ya aquilo que prière. fará que haja êxito ou duração dentro da oração. E na kati na E prière dentro da oração, mpona nini tolobaka ke tokanga misu mpo tobondela. por que digamos que fechamos as vistas para podermos Eza orar? moment oyo toza kosala communion ya maloba elongo na Nzambe. É o momento que estamos a fazer a aliança da partilha com Jesus. sikoyo na miso akofungwama E com os olhos abertos, okose distraire facilement. vai se distrair facilmente. Po d'abord meme oza na église Porque mesmo que estiver dentro da igreja, yo koka kokanga misu te. tu não consegues fechar as vistas. obungisi nini mpe okwesi O que nini é que na kati ya deixaste église. perder? O que é que deixaste cair? misu dentro na da yo igreja? payapaya As suas payapa vistas sempre a olhar. otala ndenge bato balateli Olhar como as pessoas vestiram. ndeko na nga wana so obimi na volet ya prière ya Nzambe. Aquilo já se distrai, já estás fora da La prière oração. c'est la concentration de communion avec Dieu. A oração é a concentração com o Senhor. Jamais moto akoza na prière Não, nunca a pessoa pode estar dentro da e oração azala mbala moko na Facebook e está diretamente no Facebook a conversar. azoprie na ye Ele está a orar azotinda mpe e bamessage também mandar mensagem de conversa. aza koeme mbala moko. E também está a amar. nalobi ndeko na ngai okende mosika te. Eu digo que não vais longe na yango oração. nalobi ete Por isso digo que deuxième eloko mpona biloko ya liboso na prière c'est le cœur primeira coisa dentro da oração é o coração, oyo fo batela malamu. que devemos cuidar melhor. yango moni balobi awa eke la sagesse la paix de Dieu A paz do Senhor esopa likolo ya motema na que yo. excede nos vossos corações. yesu ntango asekwi O Jesus, quando ressuscitou, première apparition na ye na chambre haute pa badisciple a primeira aparição do Senhor aos discípulos, ayebisaki bango te eke namemeli bino guérison. não disse-lhes que trouxe-vos a cura. alobi je vous donne ma paix Disse, trago-vos a minha paz. pas comme le monde la donne. Não como o mundo dá. po yesu ayebi Porque Deus sabe, ke avec la paix com a paz, okobondela malamu. lá vais orar melhor. motema oza na kimia O coração que tem paz ekokaba malamu. vai oferecer melhor. yango nazobondela yo ndeko na Eu ngai estou a rogar-te, meu irmão. okotisa moto nyonso te na kati ya motema na yo. Não introduza qualquer pessoa dentro do seu coração. nalobi kopermettre te moto nyonso akota. Não permita que qualquer pessoa entre no seu coração. deuxième chose fo batela te oza na prière. A segunda coisa que deves cuidar quando estás a orar. bible elobi na biso c'est le pensée. A Bíblia diz os pensamentos. bible elobi na biso makanisi. A Bíblia diz-nos o pensamento. bible elobi na ngai ke nzambe alobi libota oyo eza koluka ngai me makanisi na bango eza mosika A na Bíblia ngai. diz que Deus disse, esse povo está a procurar minha face, mas o seu pensamento está longe de mim. biloko oyo mibale Essas duas coisas, makanisi pensamento na motema e o seu eza coração, biloko fo batela malamu são ndeko as na duas ngai. coisas que melhor devemos cuidar. diable soki alingi atake yo Diabo, se quer atacar alguém, akoleka na pense na yo vai passar pelo seu pensamento. abandi koyebisa yo Começa a conversar com o seu ekomarshe pensamento. nango te Aquilo não vai dar certo. makambo ekosimba nango Aquilo te não vai dar certo. Não bato terá balekaka yango mpe êxito. esimbaka As te pessoas que começaram primeiro também não tinham eza êxito. question teke bango bamekaka Não quer dizer como eles tentaram. promese oyo nzambe aloba mpo na yo A promessa que o Senhor declarou a ti, alobaka ngo mpo na bato mosusu te não declarou para outras pessoas. kose décourage te ndeko na ngai Não sejas fatigadas. yeba eke nzambe Saibas que Deus akosalela ngai fará alguma coisa em mim. bible elobi A Bíblia diz, yesu akogarde bapense na biso ezala intact. o Senhor vai guardar os nossos entendimentos para que haja êxito. donc ntango ngai nazoprie Quando eu estou a orar, makanisi na ngai eza présente nazoprie. o meu pensamento está presente que eu estou a orar.
ntango ngai nazolukela na nzambe Quando eu estou a procurar a face do Senhor, donc makanisi na ngai nyonso eza présent todo o meu pensamento está presente. yango meme ntango nateyaka na radio bostra Mesmo quando eu prego na Rádio Bosta, nayebisaka bamama kotia madesu na moto te na makoso fala às ozolanda mamães, ngai enquanto estás a acompanhar a pregação, não ficas na cozinha e a cozinhar. ozotia madesu na makoso kodistraire yo Estás a ndeko na cozinhar ngai aí feijão, vai ficar distraída. ntango ya mateya eza ntango mateya Cada coisa tem seu tempo. et há tempo même da chose ntango ya oração. priere eza ntango ya priere Cada coisa tem seu tempo, há tempo da oração. ndeko na ngai soki eza na biloko tokoki kobongisa na bavi na biso Se há coisas que devemos melhorar nas nossas vidas, eza bilamba te não são roupas. namona bato balata baveste ya chere ya 3000 Vi 4000 pessoas euros que vestiram roupas muito caras. mais eloko ya malamu ezali ya Mas kobongisa alguma coisa de melhorar nas nossas vidas, ezali eloko malamu ezali ya kobongisa alguma coisa de melhorar nas nossas ezali vidas, kobongisa vie de priere na é yo liboso na melhorar a nzambe sua vida de oração perante o po vie de Senhor. priere yango ekofasone elobi na yo Porque a vida de oração é que vai mudar o seu amanhã. vie de priere yango ekomema yo na bopete na destine na A yo vida de oração vai te levar com toda facilidade no seu vie destino. de priere yango ekolongola yo eke ozala atente na bahotel ya famille A vida de oração é que vai te tirar nos tronos familiares. vie de priere yango ekolongola yo na batrone oyo ezalaki établi depuis avant yo A botama vida de oração vai te tirar nos tronos que estavam estabelecidos antes da sua vie de nascença. priere okopesa ordre afin ke misala ya mabe esala te na kati ya A libotama vida de oração vai dar ordem para que não haja mal efeitos nas suas vidas. namona Maus bato obras. balata bilamba ya kitoko na bawinjime weston Vi pessoas que vestiram roupas caras, me diable aza kosakanela ye mas o diabo está a gozar com eles. mpo na nini diable abangaka oyo tolataka te Porque o diabo não teme o que nós vestimos. meme otie poso na yo ezo bameriki basava kitoko ekoma shokola Mesmo a tua pele está sempre a mudar, a brilhar, me diable abangaka eloko wana mas te o diabo não teme aquilo. diable akobanga yo O diabo só teme o soki homem. yo oza na vie de priere Se o homem tiver cautelado com a vida de mpo na oração. vie de priere ya malamu Porque na boa vida de oração, donc elingi koloba ke diable quer dizer que diabo, azomona yo oza une explosion ele vê que você é uma explosão. mais soki olataka kitoko Mas se vestes bem, opakulaka bambila barabote soki na banini wana tens bons perfumes, mais oza na vie de priere mas te não tens uma boa vida de oração. nalobi ndeko na ngai Diz oza meu irmão, malheureux és sofredor. mais nalobi ete eza suka te oza Mas na não digo que não possibilité é o fim, ainda tens a possibilidade. oza na possibilité ya Ainda kobongisa tens vie a de priere na yo possibilidade de arranjar a sua vida de oração. babondela mpo na yo eza malamu Orar para ti é bom, não mais é la mal. restauration de ta vie de prière Mas a restauração da sua vida de oração, restauration ya vie de a prière restauração da vida de oração, nzambe akobikisa yo o Deus vai te mpe salvar. nzambe akoexauce E yo o Senhor vai te escutar. mpo aza nzambe oyo ayanolaka Porque mabondeli é o Deus que responde às aza orações. nzambe oyo ayanolaka É o mabondeli Deus que responde às orações. ndeko oyo ozolanda O ngai irmão que está me acompanhando, perdre nyonso perca tudo, me kopermettre te diable ayiba yo la vie de mas prière não aceitas perder a vida de oração. eza richesse É uma monene riqueza, eza richesse é monene uma grande riqueza. ya des fois bana na nzambe bayeba kotala niveau richesse Às wana vezes os filhos de Deus não conseguem contemplar a grandeza da me riqueza. bandoki bayebi valer ya richesse Mas wana os gujos sabem o valor daquela riqueza. bamagicien bamarabu bayebi Os valer yango mágicos sabem o valor daquela riqueza ter Deus. po ete bayebi eloko moko Porque sabem alguma coisa. moto oyo aza na vie de prière Aquela pessoa que tem vida de oração aza plus que une bombe atomique é mais que uma bomba atômica na vie na bango na vida dos epai bruxos. moto wana azali Onde está aquele homem com vida de basorcier oração? bakooperaka jamais Os bruxos não vão conseguir operar. moto wana soki akomi Aquele homem, se chegar sorcier alobaki na a moumela na kolongwa ya 16 o heures bruxo que tinha dito, vou sair aqui mais tarde, à noite. mais akolongwa précipitement akolongwa Mas vai se precipitar a sair. mpo akosupporte moto E wana não vai te suportar aquela chama. nalobi likambo ya vie de prière Eu digo, a vida de oração eza problème kaka ya basali na nzambe não é te só o problema dos servos de Deus. bible elobi na A ngai Bíblia diz-me, à tous qui croient, à tous qui l'ont reçu, aqueles todos que receberam, il leur donnait le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Alors, Bible a des disciples, Disse também aos discípulos, allez partout prêcher l'évangile. vão em todo mundo pregar o Celui qui evangelho. croira. Aquele que aceitar, Celui qui croira, aquele que aceitar,
sera baptisé será batizado et sera sauvé. e será salvo. Et voici le miracle. E este é o milagre. Voici le miracle. Este é o milagre. Mon toi, ça la vie de prière. Aquela pessoa que tem a vida de Miracle oração, acompanha a milagre vida. vai lhe acompanhar. Amém. Succès O acompanha a sucesso vida. acompanha a vida dele. Faveur Amém. acompanha O a favor vida. acompanha a vida Et dele. pas il va te baleka te ya Onde as pessoas koleka. não passam, ele passa com Et facilidade. pas il va te bazwaka te Onde ya as pessoas kozwa. não conseguem adquirir, ele adquire com Nalobi facilidade. nzamba pesa ona bopete et pas il va te bazolela. Digo que o Senhor possa te dar com favor onde as pessoas estão a chorar. Nzambe asepelisa yo et pas il va te bazozwa Que o te. favor do Senhor, a alegria do Senhor esteja onde as pessoas não estão a conseguir, mas para ti haja um favor. Nzambe aza capable ya kosala mona O vida. Deus é capaz de operar isso na sua Mais naza vida. insister restaurer la vie de Mas vai Dieu. insistir, restaura a vida de oração. Kozala mutu te ke nzambe na tozo na Não kubiso. seja aquele de orar segundos. Deus, obrigado. Et puis o te bioko kwa ozwi pongi. Depois estás a dormir. La vie de prière. A vida de Yango oração eza eloko ya motuya. é a coisa mais importante. Porque l'église eza malamu. Ir à igreja é bom. Mais kosala rencontre personnelle avec Mas Jésus. fazer um encontro pessoal com Jesus Eza malamu mingi é kolo. muito mais. Nalobi na ndeko melhor. moko. Digo ao irmão, Nzambe akanisela yo. o Deus recompensa. Nzambe apambola yo. Deus abençoa. Nzambe asalela yo. Deus opera em ti milagres. Nzambe arestaurer vie de prière na vie na yo. E que Deus possa restaurar a vida de oração na sua vida. Aza Nzambe ya restauration. Ele é Deus da restauração. Maintenant te na bostra na moi nalobi. Eu até falei no Rádio Bolsa. Mephibosheth aperdraki nyonso. O Mefibosheth perdeu tudo. Ake kovanda na mboka ya E Lodebar. foi habitar na terra de Lodebar. Mboka moko sans espérance. Uma terra esquecida, sem Mboka esperança. moko bato baza sans espoir. Uma terra as pessoas não têm que favor. Mboka oyo babosanaka bato. Aquela terra que as pessoas são esquecidas. Me nalobaki ete ngolu na Nzambe Mas eu disse a graça elandaki. do Senhor lhe acompanhou. Ngolu na Nzambe A elandaki ye. graça do Senhor lhe acompanhou. Soki David alandatinaki bato balanda ye. Se David pensou nele para que as pessoas seguissem o Mefibosheth, bakotisi ye na maison royale. ele entrou na casa do rei. Nalobi Jésus-Christ peut faire plus que pour Eu toi. digo que Jesus tem capacidade de fazer mais do que Yesu isso. akosala plus mpo na O yo. Deus fará mais que isso, Jesus. Po ete Jésus-Christ Porque Jesus Cristo, toza na ye na alliance. nós temos aliança Le com meilleur ele. des alliances. A melhor aliança. Na Zacharie chapitre 5. No Zacarias 5, Balobi alliance scellée par le sang. disseram que a aliança selada pelo sangue. Alliance scellée par le sang. Aliança selada pelo sangue. Voilà l'image qu'il faut restaurer vie de prière. Essa é a imagem que nós temos que restaurar a vida de Pour être oração. vie de prière à restaurer. Porque se temos uma vida de oração restaurada, Et nalobi ete alliance wana ekozala na eu digo impact que aquela makasi. aliança terá impacto. Nzambe apambola moto moko. Deus abençoa de nós. Nzambe apambola bandeko nyonso baza na kati na Deus ye. abençoa a todos que estão nos acompanhando. Mama na biso Hélène, ndeko na biso Esther Mamãe Ngonde. Dança, a nossa mamãe Helene, mamãe Esther Ngonde. Mama na biso Odette Kodia. Nzambe asala bino Mamãe Chantal, bolamu. Deus abençoa. Oyo nano akutana na Yesu te balandi ngai kutana na Yesu. Aquele que ainda não encontrou-se com o Senhor, a minha oração para sempre. nabondeli yo kozala fanatisme ya bapasteur te ya baserviteur te ya baevangeliste te. Não seja aí a seguir os pastores. Fanático não, mas sim de Jesus Mais Cristo. ezala fanatique ya Yesu. Mas sim fanático de Jesus Cristo. sala rencontre avec Jésus. Faça um encontro com oyo Jesus. kodeklare kosalema Aquilo que mpe tu vai kokokisama. declarar vai se concretizar. Amém. po oyo ozovivre lelo Porque o que estás a viver hoje eza yango te nzambe abongisa mpo na não é yo. aquilo que o Senhor declarou para ti. ntango mosu ozolanda nga boza Às célibataire, vezes estás a me acompanhar, imagina aí nzambe akotinda yo solteiro. te bozala célibataire na O se na Deus moi. não te fez para ser um solteiro. ntango mosu ozolanda ngai oza na problème ya stérilité, Às vezes estás a me acompanhar, mas com dor no coração da mais esterilidade. nalobi accroche-toi à Jésus. Mas eu digo, te acautela até o Senhor. kangama na Yesu Acautela até o oyo yo Senhor. kolukela nzambe, Aquilo que tu vais procurar, nzambe akosala o yango. Senhor vai conceder. mosali ya nzambe azalaki confondi O homem de Deus estava na confundido temple na Silo, no templo de Siló. alobi anolango masanga, Disse, Ana, tu se embebedaste. ana alobi kilo eza na motema na Ana ngai, diz, há um fardo no meu coração. nazolela nzambe apesa ngai oyo eza posa motema. Estou a chorar que o Senhor possa me dar vontade do meu coração. nalobi ete nzambe abenga yo Eu digo que o Senhor chamou-te te nzambe wana abenga ngai. e o Senhor chamou-me. nalobi ete bongisa vie de prière na yo. Melhora a sua vida de oração. ntango oza na prière, Quando tu tens a oração, quando estás a tindaka orar, prière, tindaka prière mpa nzambe, endereça a tua oração a Deus. kotinda mpa motu mosusu te. Não endereça a outra pessoa.
Nzambe wana aquele Deus, nalobaki eza na deux choses. eu disse há duas coisas. Poi totangi na Philippiens 4, 6 à 7. Onde lemos no livro de Filipenses 4, Akosopa 6 kimia a na 7. motema na yo. Ele derramará a paz no seu coração. Mpe Yesu akobomba makanisi na yo ezala toujours E contrôlé. ele vai cuidar os seus entendimentos, o seu pensamento, para que não possa ter a transgressão. Nzambe apambola moto moko. Deus abençoa um de nós. Toza wana chaque lundi, Estamos lá todas as segundas, toza jeudi, estamos quinta et toza mardi aussi na 21h30 toza ezaka session ya prière. e terça estamos às 21h30 somente para oração. Prière wana ezali tiangolo zaku. Aquela oração é faça a sua força. Donc tiangolo zaku. Faça a sua força. Et toza susu na prière E também temos outra oração. kaka le mardi na dimanche. Quer dizer, temos oração terça e domingo. Dimanche pe na 21h juste. Domingo também às 21 e ponto. Pour mardi ezala 21h30. Porque terça é às 21h30 e domingo é às 21 horas. Kozanga te ndeko na ngai. Não falte, meu irmão. Tozaki na 30 minutes. Só temos apenas 30 minutos. Et tokomi déjà presque na 33 minutes. Já ultrapassamos nosso tempo, desculpa. Na banzemo mama Jola memaki biso esali aussi une couverture. Com 5 as canções, então ultrapassamos o nosso tempo. Bondela nzambe yebisa nzambe. Ora a Deus, diga ao Senhor. Batela motema na ngai ezala ronde na kimia na yo. Guarde meu coração para que esteja com a sua paz. Batela pe makanisi na ngai ebima te. E guarda também os meus pensamentos, os meus entendimentos para que Po soko não ezala haja pe diker distração. te okoka odore nzambe te. Porque se não tens a paz no coração, não vais conseguir adorar o Ozaka na Senhor. miso akolaba. Só vais começar sempre a abrir e fechar as vistas. Tobondeli libota na nzambe. Oremos. Nzambe na komisio na tondi yo nkolo. Na tatoli monene na yo nzambe nazocroire nazondima nkolo. Toparle na tina na libondeli nzambe. Totalisi libota na yo koloba ete nkolo. Eza na biloko mibale nzambe oyo esimbaka impact kata libondeli. Motema nzambe ezala na kimia. Mpe makanisi na biso ezala garder toujours. Pensez communiquer avec toi Seigneur. Yawe tika ndeko nyonso oyo alandi ngai. Oyo azalaki akolela. Azalaki akomitungisa na situation moko quelconque. Tika bolamu na yo nzambe esimba ye. Ntango ya kobondela nzambe azala na peu du cœur. Afin que aadore yo profondément. Pambola moko na moko. Batela makanisi na biso. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Obrigado, Senhor Jesus. Amen, amen, amen. Amém. Nzambe apambola moko na moko. Deja benso wakada de noj. Zamba pambola moko na biso. As nossas irmãs que nos acompanharam. Bandeko nyonso balandi biso. Eu rogo você, eu peço-vos muito obrigado. Nalobi merci mingi vraiment. Muito obrigado. Merci mingi. Mas guarda as coisas que eu vos falei. Mais to bomba ona otolobi awa. Não sejam fanáticos do homem de Deus. Tozala ba fanatique ya bato na Nzambe te. Mas respeitá-lo. Mais to respecter bato na Nzambe. Porque através dos homens de Deus, Pona nzela ya basali na Nzambe. eu sou um canage. Baza nzela oyo moyen oyo. Mas Nzambe akolobela biso. Mas procuramos mais Jesus Cristo. Mais to luka mingi, tozala mingi na posa ya Nzambe. Porque Jesus é que subiu na cruz. Po ete Yesu nde amataki na ekulu. Ele pagou para a tua vida. Afutaki mpona bomoi na ngai na E por yo. isso você tem que ficar louca com Jesus. Yango afo ozala liboma na Yesu. Você tem que ficar louca com Jesus. Yango afo tozala liboma na Yesu. Deus abençoe cada um de nós. Nzambe apambola biso. Aqui era o vosso irmão Tamu Ifuene. Oyo eza mosali na Nzambe ntango ifwene. E na interpretação era minha famosa esposa, Mama Jolie. Amen. Deus abençoe ela também. Nzambe apambola ngai. E aí no Regi tínhamos a nossa filha Mariana, que estava aí sempre. Mpe na Regi toza na mwana biso Mariana. Deus abençoe cada um de nós. Nzambe apambola moko na biso. Bye bye. Amen, amen.